No outono de 2012, o treinador Mark Reynolds parecia ter tudo o que poderia querer. Aos 45 anos, ele passou quase 2 décadas construindo uma carreira respeitável como treinador principal do Raleigh Community College Time de basquete. Situado no coração movimentado de Raleigh, Carolina do Norte, o colégio não era conhecido por produzir atletas de primeira linha, mas sob a orientação de Mark, a equipe se tornou uma potência local. Ele era muito respeitado por seus colegas e admirado por seus jogadores por sua dedicação e compromisso inabalável com o esporte. A reputação de Mark como treinador baseou-se na sua capacidade de desenvolver talento bruto e transformar jogadores médios em concorrentes formidáveis. A vida pessoal de Mark refletia seu sucesso profissional. Ele era casado com Karen, uma psicóloga escolar de 42 anos conhecida por sua abordagem empática e dedicação aos alunos. O casal teve um filho, Jacob, um jovem de 16 anos que, ao contrário de seu pai, mostrou pouco interesse em esportes. Em vez disso, Jacob passou a maior parte de seu tempo envolvido no mundo digital dos jogos de computadores, um hobby que Mark lutou para entender, mas acabou tolerando. A família Reynolds vivia em uma casa modesta e bem cuidada em um bairro suburbano tranquilo nos arredores de Raleigh, um lugar onde todos se conheciam e a vida se movia em um ritmo confortável e previsível. A rotina diária de Mark era um ato cuidadosamente equilibrado de administrar suas responsabilidades como treinador e manter a aparência de um homem de família dedicado. Ele acordava cedo todas as manhãs, indo para a academia antes do nascer do sol, onde passava horas elaborando estratégias, revisando imagens de jogos e planejando exercícios para seus jogadores. No momento em que sua equipe chegou para praticar, Mark já estava vários passos à frente, sua mente zumbindo com maneiras de empurrá-los com mais força, para torná-los melhores. À noite, ele voltava para casa, muitas vezes atrasado, cansado, mas satisfeito com um dia passado fazendo o que amava. Suas interações com Karen e Jacob foram breves e funcionais, discussões sobre horários, eventos escolares e passeios ocasionais em família. Embora Mark amasse sua família, sua verdadeira paixão estava na quadra de basquete. Em setembro daquele ano, a dinâmica da vida de Mark começou a mudar com a chegada de um novo jogador, Chris Lawson. Chris era um estudante transferido de 20 anos de uma pequena cidade na Geórgia. Ele se mudou para Raleigh para escapar das limitações de sua cidade natal e buscar um novo começo. De pé a 6 pés e 4 polegadas, com uma construção magra e atlética e uma envergadura impressionante, Chris rapidamente chamou a atenção de todos na equipe. Mas não foram apenas seus atributos físicos que o diferenciaram, foi seu talento bruto. Chris tinha uma compreensão instintiva do jogo, uma habilidade natural de ler jogadas e uma agilidade quase sobrenatural na quadra que o tornavam um jogador formidável. Mark, que tinha visto inúmeros jogadores ir e vir, reconheceu algo especial em Chris, algo que o lembrava de seu próprio eu mais jovem, uma mistura de potencial e determinação que era rara e inestimável. A primeira vez que o Mark viu Chris jogar, ficou impressionado com a sensação de D**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  Assistindo Chris manobrar a bola com precisão e graça, Mark foi transportado de volta para sua própria juventude, uma época em que ele tinha sido uma estrela em ascensão com sonhos de torná-lo grande. A vida o levou por um caminho diferente, mas ver Chris reacendeu um incêndio há muito adormecido em Mark. Ele viu em Chris uma oportunidade de orientar alguém que poderia alcançar o que ele não tinha, uma chance de moldar um prodígio. Ansioso para desenvolver o potencial de Chris, Mark começou a oferecer-lhe sessões de treinamento extras. Não se tratava apenas de melhorar as habilidades de Chris, tratava-se de transmitir a sabedoria que Mark acumulou ao longo dos anos, ensinando-lhe as nuances do jogo que apenas a experiência poderia proporcionar. Mark justificou essas sessões individuais como necessárias para o desenvolvimento de Chris, mas no fundo, ele sabia que havia mais do que isso. Chris representava algo que Mark não havia encontrado em seu próprio filho, uma paixão compartilhada pelo basquete, um desejo de sucesso e uma conexão com o esporte que Jacob nunca havia entendido. Com o passar das semanas, essas sessões de treinamento tornaram-se mais frequentes e a relação entre Mark e Chris ficou mais forte. Mark viu-se ansioso para o seu tempo juntos, mais do que ele teria admitido. Ele começou a investir não apenas no desempenho atlético de Chris, mas também em sua vida pessoal. Mark perguntava sobre o passado de Chris, sua vida antes de Raleigh, suas esperanças e sonhos. Chris, que inicialmente tinha sido reservado, começou a abrir-se, revelando uma vida marcada por dificuldades e um desejo de provar a si mesmo. Seu pai esteve ausente durante a maior parte de sua infância e sua mãe lutou para sobreviver. O basquetebol tinha sido a sua fuga, a sua forma de conquistar um lugar no mundo. O crescente apego de Mark a Chris não passou despercebido. Os seus assistentes técnicos começaram a comentar a quantidade de tempo que Mark passava com o jovem jogador, embora os seus comentários fossem feitos de brincadeira, sem suspeitas reais. Karen, no entanto, sentiu que algo estava errado. Ela havia notado as mudanças em Mark, ele estava mais distante em casa, muitas vezes distraído e menos envolvido com a família. Sempre que ela tentava falar com ele sobre isso, ele ignorava suas preocupações,
atribuindo seu comportamento ao stress da próxima temporada de basquete. Mas Karen não estava convencida. Ela já havia visto esse tipo de comportamento antes em seu trabalho, sinais de uma pessoa lutando com emoções que não entendia completamente ou não conseguia expressar. Apesar de seu crescente mal-estar, Karen decidiu dar espaço a Mark, esperando que o incomodasse se resolvesse. Ela se concentrou em seu trabalho e em Jacob, que estava se tornando mais retraído à medida que o ano letivo avançava. Mark, alheio ao edifício tensão em casa, continuou a derramar sua energia em coaching, particularmente em suas sessões com Chris. Ele racionalizou suas ações como parte de seu dever como treinador, mas a verdade é que seus sentimentos por Chris estavam se tornando mais complexos, mais confusos. Ele estava cruzando linhas que nem sabia que existiam e, à medida que a temporada avançava, a vida cuidadosamente construída de Mark começou a se desfazer de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Com o desenrolar de outubro de 2012, os limites outrora claros entre o treinador Mark Reynolds e o seu astro, Chris Lawson, começaram a esbater-se. As sessões de treinamento individuais, inicialmente destinadas a aprimorar as habilidades de basquete de Chris, tornaram-se cada vez mais frequentes e estendidas muito além dos horários programados. Mark encontrou-se persistente no ginásio muito tempo depois de todos os outros tinham deixado, oferecendo Chris dicas e estratégias que iam além do âmbito normal de coaching. Ele foi cativado pelo talento bruto de Chris, mas era mais do que apenas admiração pelo potencial de um atleta, era um interesse profundo, quase obsessivo, que ele não conseguia explicar. A fixação de Mark em Chris não era puramente profissional. No início, ele disse a si mesmo que estava apenas preenchendo o vazio deixado por Jacob, seu filho de 16 anos, que não demonstrou interesse em esportes. Jacob era um adolescente típico, mais absorto em seus jogos de computador do que no mundo ao seu redor. Isso havia sido uma fonte de decepção silenciosa para Mark, que sempre sonhou em compartilhar sua paixão pelo basquete com seu filho. Mas agora, em Chris, ele viu uma chance de se conectar com alguém que entendesse essa paixão, alguém que pudesse retribuir a energia e a dedicação que Mark dedicou ao esporte por anos. À medida que os pensamentos de Mark se tornavam cada vez mais consumidos por Chris, seu comportamento em casa começou a mudar. Ele voltava para casa mais tarde do que o habitual, muitas vezes distraído e emocionalmente distante. Karen, sua esposa, foi a primeira a notar essas mudanças. Uma psicóloga experiente, Karen passou anos ajudando estudantes problemáticos a lidar com seus problemas pessoais e reconheceu os sinais de um homem lutando com algo interno. A rotina geralmente previsível de Mark havia se tornado errática e ele não era mais o marido atencioso que ela conhecia há anos. Ele mal falava com ela durante o jantar, sua mente claramente em outro lugar, e as conversas calorosas e íntimas que uma vez compartilharam diminuíram em trocas curtas e concisas. A preocupação de Karen crescia a cada dia que passava. Ela tentou envolver Mark, perguntando sobre seu dia, seu trabalho e como a equipe estava. Mas as respostas de Mark foram vagas e superficiais. Diria que estava tudo bem, que estava apenas cansado ou que os próximos jogos o estavam a pesar. A Karen não estava convencida. Ela podia sentir que algo mais profundo o estava incomodando, algo que ele não estava disposto a compartilhar. Suas tentativas de sondar ainda mais só levaram a atenção entre eles, culminando em argumentos que deixaram ambos frustrados e inéditos. O ponto de viragem veio uma noite em meados de outubro, quando Mark voltou para casa ainda mais tarde do que o habitual. Ele estava visivelmente tenso, seu rosto desenhado com uma mistura de ansiedade e algo que Karen não conseguia colocar, culpa, talvez, ou medo. Karen estava esperando por ele e, assim que ele entrou pela porta, ela o confrontou. O argumento que se seguiu foi um dos piores. Karen exigiu saber o que estava acontecendo, acusando Mark de negligenciar sua família e esconder algo dela. Ela falou de quão distante ele havia se tornado, como seu casamento outrora sólido parecia estar se desfazendo diante de seus olhos. Mark, pego desprevenido e já emocionalmente esgotado, atacou em troca. Ele acusou Karen de ser paranoica, de exagerar, e insistiu que seu foco em Chris era puramente profissional. Mas a Karen sabia melhor. Ela já havia visto esse tipo de comportamento antes em seu trabalho, pessoas lutando com emoções que não entendiam, negando-as até que não pudessem mais. Ela tentou argumentar com Mark, para fazê-lo se abrir, mas ele recusou. Ele não podia, ou não queria, reconhecer o apego crescente que sentia por Chris, um apego que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Quanto mais Karen empurrava, mais defensivo Mark se tornava, e a discussão terminava com Mark saindo da sala, deixando Karen se sentindo desamparada e sozinha. Enquanto isso, as interações de Mark com Chris assumiram um tom novo e mais pessoal. Durante suas sessões de treinamento, Mark começou a compartilhar histórias de sua própria juventude, contos de seus dias de glória como jogador e as oportunidades que havia perdido. Chris ouviu, às vezes respondendo com suas próprias experiências, mas na maioria das vezes, ele simplesmente absorveu as palavras de Mark, talvez sentindo que seu treinador precisava de alguém para confiar. Mark começou a ver em Chris não apenas um jogador talentoso,
mas uma alma gêmea, alguém que entendia os sacrifícios e as lutas de perseguir a grandeza. Este vínculo crescente, no entanto, não foi isento de complicações. Mark se viu pensando em Chris em momentos estranhos durante reuniões, em casa com Karen e Jacob, mesmo tarde da noite, quando ele não conseguia dormir. Ele estava confuso com a intensidade de seus sentimentos, sentimentos que iam além da relação típica treinador-jogador. Já não se tratava apenas de basquetebol, tratava-se de algo mais, algo que deixava Mark desconfortável e culpado. Ele sabia que estava cruzando as linhas, mas não conseguia parar. A tensão interna continuou a aumentar. Karen, sentindo que algo estava seriamente errado, tornou-se mais insistente em suas tentativas de fazer com que Mark se abrisse. Ela pediu-lhe que falasse com ela, que lhe contasse o que estava a acontecer, mas Mark, oprimido pelo seu próprio conflito interno, excluiu-a. Os seus argumentos tornaram-se mais frequentes e mais acalorados, criando uma brecha que nenhum deles sabia colmatar. Quando outubro se aproximava do fim, Mark era um homem no limite. Ele estava dividido entre suas responsabilidades como marido e pai e a crescente e inexplicável conexão que sentia com Chris. Sua vida outrora estável estava começando a se desfazer, e ele não tinha ideia de como pará-la. Os limites que antes pareciam tão claros, entre treinador e jogador, entre profissional e pessoal estavam agora irreconhecíveis. Mark estava em terreno perigoso, e ele estava começando a perceber que um passo errado poderia fazer tudo desabar. No final de novembro de 2012, a vida de Mark Reynolds estava fora de controle. A tensão em casa atingiu um ponto de ebulição, com discussões entre ele e Karen se tornando quase uma ocorrência noturna. O foco de Mark em Chris Lawson havia se tornado uma obsessão, que Karen não podia mais ignorar. Seu casamento outrora amoroso se transformou em um campo de batalha, com Karen exigindo respostas e Mark recuando ainda mais em seus próprios pensamentos conflitantes. Uma noite particularmente fria, depois de outra conversa acalorada com Karen sobre seu comportamento distante e madrugadas, o telefone de Mark tocou. Era Chris, e sua voz do outro lado da linha estava tensa e cheia de desespero. Chris tinha acabado de ser abandonado pela namorada, uma relação que, sem o conhecimento de Mark, tinha sido uma das poucas coisas estáveis na vida do jovem desde que se mudou para Raleigh. A separação deixou Chris arrasado e, em seu estado vulnerável, ele se voltou para a única pessoa que achava que poderia oferecer-lhe consolo, seu treinador. O pedido de ajuda de Chris era desesperado. Ele não sabia para onde mais se virar, e sua voz tremeu quando ele pediu a Mark para encontrá-lo em um parque próximo. Mark não hesitou, apesar da discussão não resolvida com Karen, apesar do crescente mal-estar em sua própria mente, ele sentiu um desejo quase incontrolável de estar ao lado de Chris. Era como se estivesse sendo puxado por uma força à qual não resistia, uma força que se fortalecia a cada dia que passava. Mark chegou ao parque, o ar frio mordendo sua pele enquanto ele percorria os caminhos mal iluminados. Ele viu Chris sentado em um banco, com a cabeça nas mãos, claramente angustiado. Mark se aproximou com cautela, seu próprio coração batendo forte enquanto se sentava ao lado dele. Chris não olhou para cima no início, ele estava muito consumido por sua própria tristeza. Quando ele finalmente o fez, seus olhos estavam vermelhos, seu rosto riscado de lágrimas. A visão de Chris tão vulnerável atingiu Mark com força. Ele sentiu uma sensação avassaladora de proteção, uma necessidade de confortar o jovem que passou a significar tanto para ele. Chris começou a falar, suas palavras caindo rapidamente. Ele falou da separação, de como se sentia perdido e de como nada parecia fazer mais sentido. Confessou que não sabia avançar, que a dor era insuportável. Mark ouviu atentamente, suas próprias emoções se agitando. Queria dizer as coisas certas, oferecer palavras de encorajamento e apoio, mas viu-se a lutar. As linhas entre treinador e jogador, mentor e amigo, tinham-se tornado irreconhecíveis. Na tentativa de consolar Chris, Mark colocou um braço reconfortante em volta do ombro. O que deveria ter sido um simples gesto de conforto carregava uma intensidade que nenhum deles esperava. Mark sentiu uma onda de emoções, simpatia, proteção e algo mais profundo e mais preocupante. O calor do corpo de Chris contra o seu desencadeou uma resposta que Mark vinha tentando suprimir há semanas. Dominado por uma mistura de emoções, culpa, confusão e uma inegável atração física, Mark agiu por impulso. Ele se inclinou, seus movimentos quase involuntários, e tentou beijar Chris. O momento foi fugaz, mas parecia uma eternidade a marcar. Chris, chocado e perplexo, recuou imediatamente. Seus olhos se arregalaram em descrença quando ele empurrou Mark com força. Por um segundo, ambos congelaram, a realidade do que acabara de acontecer pairava pesadamente entre eles. Chris não disse uma palavra. O olhar em seu rosto parte confusão, parte medo foi suficiente para quebrar qualquer ilusão que Mark havia construído em sua mente. Chris rapidamente se levantou, dando vários passos para trás antes de virar e correr para a noite, deixando Mark sozinho no banco, olhando atrás dele em silêncio atordoado. O peso do que ele havia feito atingiu Mark como um trem de carga.
Ele tinha ultrapassado uma linha que nunca poderia ser descruzada. A gravidade de suas ações, a traição da confiança que Chris depositou nele, foi esmagadora. Ele ficou sentado lá por vários minutos, com a mente correndo, tentando entender a situação. Mas não houve racionalização, nem desculpa que pudesse justificar o que acabara de fazer. Quando Mark finalmente voltou para casa, ele estava atordoado. Sua mente repetiu a cena repetidamente, cada vez mais dolorosa do que a anterior. Ele mal registrou a voz de Karen enquanto ela tentava envolvê-lo em mais uma conversa sobre seu relacionamento tenso. Ele murmurou algumas palavras incoerentes antes de ir direto para a cama, onde ficou acordado, atormentado pela culpa e pela vergonha. O sono finalmente chegou, mas estava inquieto e cheio de sonhos sombrios e confusos. Aquela noite marcou o início do fim para Mark Reynolds. Os limites que antes respeitara, tanto na sua vida profissional como pessoal, tinham-se desintegrado. O que começou como um desejo de orientar um jovem jogador promissor evoluiu para algo muito mais perigoso. E agora, com as linhas cruzadas e os danos causados, Mark foi deixado para enfrentar as consequências de suas ações, consequências que logo cairiam sobre ele com força devastadora. Na manhã de 28 de novembro de 2012, amanheceu com um pressentimento para Mark Reynolds. Os acontecimentos da noite anterior pesaram muito em sua mente, mas ele tentou afastá-los enquanto seguia sua rotina. No entanto, qualquer tentativa de normalidade foi abalada quando seu telefone tocou com uma mensagem que enviou um arrepio na espinha. Era de Chris Lawson, e o seu conteúdo era nada menos que uma bomba. A mensagem foi direta e ameaçadora. Chris exigiu que Mark renunciasse ao cargo de treinador de basquete universitário imediatamente. Ele também insistiu em uma grande soma de dinheiro como compensação por seu silêncio. A ameaça implícita era clara: se Mark não cumprisse, Chris iria a público com o incidente da noite anterior. Chris sabia muito bem o que a revelação significaria: a carreira de Mark seria destruída, sua reputação em frangalhos e sua vida pessoal, já tensa, seria destruída. As mãos de Marcos tremiam ao ler e reler a mensagem, a gravidade da situação afundando. O pânico começou rapidamente. Ele poderia perder tudo: seu emprego, sua família, toda a sua vida como ele a conhecia. A ideia de humilhação pública e os danos irreversíveis que causaria eram insuportáveis. Ele não podia deixar isso acontecer, mas também sabia que Chris o tinha encurralado. Não havia saída fácil. Desesperado para encontrar uma solução, Mark concordou em se encontrar com Chris mais tarde naquele dia, esperando contra a esperança de que ele pudesse de alguma forma neutralizar a situação. Eles combinaram de se encontrar em um local isolado, longe dos olhos de qualquer um que pudesse reconhecê-los. Mark sabia que tinha que abordar isso com cuidado: qualquer passo em falso poderia levar Chris a cumprir sua ameaça. A tensão era palpável quando Mark se aproximou do ponto de encontro, uma área tranquila e deserta perto da periferia da cidade. Chris já estava lá, esperando. Seu comportamento era frio e desapegado, um forte contraste com o jovem vulnerável que Mark havia consolado poucas horas antes. A transformação na atitude de Chris foi chocante e deixou Mark no limite. Mark tentou argumentar com Chris, implorando-lhe para reconsiderar. Ele se ofereceu para ajudar Chris de outras maneiras, para apoiá-lo em seus momentos difíceis, mas Chris não se comoveu. Suas exigências eram firmes: resignação e dinheiro, ou ele arruinaria a vida de Mark. A conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada à medida que as emoções de ambos os homens fervilhavam. Mark, geralmente calmo e composto, sentiu as paredes se fechando sobre ele. A pressão da situação, o medo de perder tudo e a traição que sentiu com a chantagem de Chris se combinaram em uma mistura potente de desespero e raiva. Em um momento de raiva cega e medo, Mark estalou. Ele atingiu Chris com um soco poderoso na cabeça, alimentado por toda a ansiedade e frustração que estavam se acumulando dentro dele. Chris cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio, e caiu com força na calçada. O som doentio de sua cabeça batendo no chão tirou Mark de sua névoa. O tempo parecia congelar enquanto Mark observava horrorizado, sua respiração pegando sua garganta. Por alguns segundos agonizantes, Mark ficou paralisado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Então, como se estivesse em transe, ele correu para o lado de Chris. Chris ainda estava respirando, mas estava inconsciente, com a cabeça sangrando de onde havia atingido a calçada. O pânico surgiu no corpo de Mark quando ele se ajoelhou ao lado de Chris, sua mente correndo com o que fazer a seguir. Ele sabia que tinha de agir rapidamente. Mark sacudiu Chris, tentando despertá-lo, mas não houve resposta. A constatação de que Chris estava gravemente ferido, possivelmente morrendo, levou Mark a um pânico total. Ele verificou o pulso de Chris: estava fraco, mas ainda estava lá. O alívio foi fugaz, no entanto, quando os pensamentos de Mark imediatamente se voltaram para as consequências. Se Chris morresse, Mark sabia que enfrentaria muito mais do que apenas vergonha pública: ele enfrentaria a prisão. Em um último esforço para salvar a situação, Mark se inclinou sobre o corpo mole de Chris e sussurrou uma ameaça.
Ele disse a Chris que não tinha provas, nem provas, e que, se alguma vez falasse sobre o que tinha acontecido, Mark teria certeza de que terminaria ainda pior para ele na próxima vez. Era uma ameaça vazia, movida pelo desespero, mas Mark agarrou-se a ela como sua única tábua de salvação. Sem esperar para ver se Chris acordaria, Mark fugiu do local. Seu coração bateu em seu peito enquanto ele se afastava, a realidade do que ele havia feito desabou sobre ele como um marmoto. Ele não sabia se Chris sobreviveria, mas sabia de uma coisa com certeza, não havia como voltar atrás agora. A situação tinha ido muito além do seu controle, e as consequências, quaisquer que fossem, eram inevitáveis. Quando Mark voltou para casa naquela noite, a enormidade de suas ações o consumiu. Ele mal podia enfrentar Karen, que sentiu que algo estava profundamente errado, mas recebeu apenas silêncio em troca. A mente de Mark era uma tempestade de medo, culpa e negação, enquanto ele orava para que de alguma forma, milagrosamente, esse pesadelo terminasse sem destruir completamente sua vida. Mas a tempestade estava apenas começando, e Mark estava prestes a aprender que algumas ações têm consequências que não podem ser ultrapassadas, não importa o quão desesperadamente se tente. Na manhã de 29 de novembro de 2012, Mark Reynolds acordou ao som de batidas fortes em sua porta da frente. Mal dormira na noite anterior, assombrado pelos acontecimentos ocorridos e pelo medo de que em breve o alcançassem. Ao abrir a porta, ele foi recebido por dois policiais uniformizados, suas expressões severas e inflexíveis. Sem hesitar, informaram-no de que estava preso pelo assalto a Chris Lawson, que tinha morrido de ferimentos durante a noite. O choque de ouvir Chris estar morto fez o mundo de Mark crescer em espiral. Ele mal registrou os policiais lendo seus direitos enquanto o algemavam e o levavam para fora de casa. Sua mente estava correndo, tentando compreender como tudo tinha corrido tão terrivelmente errado em tão pouco tempo. Quando o colocaram na parte de trás da viatura, Mark não conseguiu abalar a imagem de Chris deitado na calçada, o sangue acumulando em torno de sua cabeça. Ele rezou que Chris sobrevivesse, que de alguma forma esse pesadelo terminasse sem a consequência final. Na delegacia, Mark foi submetido a horas de interrogatório. Os detetives expuseram as provas contra ele, mensagens no telefone de Chris, os registros de suas reuniões e o fato de Chris ter contado a amigos sobre o relacionamento preocupante com seu treinador. Todas as provas apontavam diretamente para Mark. Com o peso da situação a pesar sobre ele e nenhuma maneira de negar o seu envolvimento, Mark finalmente desmaiou e confessou. Ele admitiu a altercação, detalhando como a discussão havia aumentado e como ele havia atingido Chris em um momento de raiva incontrolável. Ele insistiu que nunca pretendia matar Chris, que foi um acidente trágico, mas sua confissão só serviu para solidificar o caso contra ele. À medida que a confissão foi registrada, os pensamentos de Marcos foram desviados para Karen e Jacob. Perguntava-se como iriam lidar com o escândalo, como iriam sobreviver à vergonha e ao frenesi dos meios de comunicação social que, sem dúvida, se seguiria. Ele sentiu uma profunda dor de culpa pelo que havia feito à sua família, sabendo que havia destruído a vida que eles construíram juntos. A situação tomou um rumo bizarro e inesperado quando, algumas horas depois, Karen chegou à delegacia. Seu rosto estava pálido, sua expressão de determinação misturada com desespero. Ela exigiu falar com os detetives que tratavam do caso de Mark. O que ela disse em seguida surpreendeu a todos na sala. Karen confessou ter sido quem realmente matou Chris Lawson. Ela revelou que havia seguido Mark até o parque naquela noite, suspeitando que algo estava errado depois de semanas observando seu comportamento estranho e as sessões de treinamento noturnas com Chris. Ela assistiu à distância enquanto a discussão entre Mark e Chris se desenrolava. Quando ela viu Mark golpear Chris e o jovem cair no chão, algo dentro dela estalou. Em sua confissão, Karen descreveu como esperou até que Mark fugisse do local, consumido pela culpa e pelo medo. Oprimida por suas próprias emoções, raiva, traição e uma sensação de perder o controle, Karen dirigiu seu carro em direção a Chris, que estava inconsciente na calçada. Ela alegou que não tinha planejado matá-lo, mas em um acesso de raiva, incapaz de controlar suas ações, ela bateu nele com o carro, garantindo que ele não sobreviveria para arruinar suas vidas mais. A confissão de Karen enviou ondas de choque através da investigação. Os detetives foram deixados para juntar as contas conflitantes e a linha do tempo dos eventos. Embora a confissão de Mark já o tivesse implicado na morte de Chris, a admissão de Karen complicou ainda mais as coisas. Os detetives estavam agora confrontados com a possibilidade de Mark e Karen terem desempenhado um papel nos trágicos acontecimentos que levaram à morte de Chris Lawson. Com o passar do dia, a polícia trabalhou para corroborar a história de Karen. Eles examinaram os danos ao carro dela, analisaram imagens de vigilância de câmaras próximas e entrevistaram novamente testemunhas que viram a altercação à distância. A evidência parecia apoiar partes do relato de Karen, mas também levantou questões sobre se suas ações haviam sido premeditadas ou impulsionadas por um impulso repentino e incontrolável.
Enquanto isso, Mark foi deixado para lidar com a percepção devastadora de que sua esposa estava disposta a ir a extremos para proteger sua família, mesmo que isso significasse tirar uma vida. Ele sentiu uma mistura de emoções, tristeza, culpa e um profundo senso de responsabilidade pela cadeia de eventos que levaram a esse ponto. A imagem de Karen atingindo Chris com o carro tocou repetidamente em sua mente, um lembrete assustador do dano irreversível que havia sido feito. O caso contra Mark e Karen era complicado e obscuro, com camadas de intenção e culpabilidade que levariam meses para serem desvendadas. Os processos judiciais que se seguiram seriam longos e extenuantes, pois a verdade do que aconteceu naquela noite veio lentamente à tona. Mas uma coisa era certa: as vidas de Mark, Karen e de todos os que estavam ligados a eles tinham sido irrevogavelmente alteradas. As consequências de suas ações repercutiriam em suas vidas, deixando cicatrizes que nunca cicatrizariam completamente. O julgamento começou em 15 de março de 2013, na esteira de um frenesi da mídia que cativou Raleigh e grande parte da nação. O tribunal estava lotado de espectadores, repórteres e aqueles que acompanharam o caso de perto desde a prisão de Mark e Karen Reynolds. O outrora respeitado treinador e a sua mulher foram agora acusados de um crime que chocou a sua comunidade, um crime que a acusação alegou ser muito mais sinistro do que parecia inicialmente. A promotoria pintou um quadro condenatório dos eventos que levaram à morte de Chris Lawson. Eles argumentaram que Mark e Karen haviam conspirado juntos, motivados por uma necessidade desesperada de silenciar Chris antes que ele pudesse expor o relacionamento inadequado que Mark havia iniciado. De acordo com a promotoria, o casal coordenou suas ações naquela noite fatídica, com Mark atraindo Chris para o parque sob o pretexto de oferecer conforto, enquanto Karen seguiu de perto, esperando o momento certo para atacar. A promotoria afirmou que a confissão de Karen, embora parecesse ser um ato de remorso, era na verdade um movimento calculado destinado a proteger seu marido de toda a extensão da lei. Para apoiar sua teoria, a promotoria apresentou uma riqueza de evidências, mensagens de texto entre Mark e Karen na noite do incidente, indicando que eles haviam se comunicado pouco antes da altercação, análise forense do carro de Karen, que mostrou marcas de impacto deliberadas consistentes com golpear uma pessoa, e depoimentos de especialistas que argumentaram que as ações do casal demonstraram clara intenção de matar. A acusação também destacou a confissão inicial de Mark, enfatizando seu reconhecimento da altercação e sua consciência das consequências potenciais de atacar Chris. A defesa, por outro lado, argumentou que tanto Mark quanto Karen agiram por intenso sofrimento emocional, em vez de intenção premeditada. Eles retrataram Mark como um homem que havia perdido o controle em um momento de pânico, dominado pelo medo de perder tudo pelo que havia trabalhado. Karen, argumentaram, foi levada à beira da traição do marido e do choque de testemunhar a violenta altercação. A defesa alegou que as ações de Karen não faziam parte de um plano coordenado, mas sim de um ato espontâneo de desespero de uma mulher que ultrapassava os seus limites. À medida que o julgamento avançava, o júri foi apresentado a narrativas conflitantes, cada uma convincente por direito próprio. O tribunal estava tenso quando testemunhas foram chamadas para depor, incluindo amigos e colegas da família Reynolds que falaram com o personagem do casal, bem como especialistas que forneceram informações sobre o estado psicológico de Mark e Karen no momento do crime. Em 28 de abril de 2013, após semanas de depoimentos e dias de deliberação, o júri chegou a um veredito. O tribunal ficou em silêncio enquanto o porta-voz se levantava para proferir a decisão. Mark Reynolds foi considerado culpado de homicídio involuntário e conspiração para cometer assassinato. O júri determinou que, embora Mark não tivesse a intenção de matar Chris, suas ações contribuíram diretamente para a morte do jovem, e seu subsequente envolvimento no encobrimento justificou uma pena severa. Mark foi condenado a 20 anos de prisão, uma sentença que refletia a opinião do tribunal sobre a sua culpabilidade nos trágicos acontecimentos. Karen Reynolds, no entanto, enfrentou um destino muito mais severo. O júri a considerou culpada de assassinato em primeiro grau, concluindo que sua decisão de atacar Chris com seu carro havia sido premeditada e calculada. O tribunal considerou suas ações como parte de uma tentativa deliberada de eliminar uma ameaça à sua família, em vez de um ato impulsivo de paixão. Como resultado, Karen foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença trouxe uma sensação de finalidade ao julgamento, mas também deixou um profundo sentimento de tristeza e perda em seu rastro. Jacob Reynolds, que tinha sido uma presença silenciosa durante todo o processo, sentou-se sozinho no tribunal enquanto o veredito era lido. Sua vida outrora estável havia sido destruída, seus pais agora enfrentavam anos, se não uma vida inteira, atrás das grades. A realidade de sua situação o atingiu com força total quando ele percebeu que a família que conhecia havia desaparecido para sempre.